Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 9. Eu e o Jim atravessamos a rua. A senhorita Moldy estava parada olhando para o buraco negro fumegante no seu terreno e o Atticus nos fez sinal com a cabeça alertando-nos de que ela não queria falar. Levou-nos para casa, abraçado a nós, como que nos aconchegando face àquela rua gelada. Disse que a senhorita Moldy iria ficar na casa da senhorita Stephanie durante algum tempo. Alguém quer chocolate quente? Perguntou. Estremeci quando o Atticus acendeu o fogão da cozinha. Enquanto bebíamos o nosso cacau, reparei que o Atticus estava olhando para mim. Primeiro com curiosidade, depois com severidade. Pensei que eu tinha dito para ficarem quietos. Começou. Por quê? Mas nós ficamos. Sério que ficamos. Então de quem é esse cobertor? Cobertor? Sim, senhora. Cobertor. Não é nosso. Olhei para baixo e reparei que estava embrulhada num cobertor de lã castanho que me cobria os ombros. A moda índia. Tipos qual? Atticus. Não sei. Mas pai. Eu olhei para o Jim à espera de uma resposta. Mas o Jim ainda estava mais atônito do que eu. Ele disse que não sabia como tinha ido parar ali, pois tínhamos feito exatamente o que o Atticus tinha dito, mantendo-nos em frente do portão da casa dos Hadley longe de todos, sem nos mexermos um milímetro. O Jim calou-se. O senhor Nathan estava no incêndio, balbuciou. Eu vi. Estava puxando aquele colchão, eu juro. Atticus. Tudo bem, filho. O Atticus esboçou um sorriso. De qualquer forma, parece que Malcolm bem peso esteve aqui fora esta noite. Jim, acho que há algum papel de embrulho na despensa. Vai buscá-lo para começarmos a... Por favor, Atticus. Não. O Jim parecia que endoidecera de vez. Começou a contar a torto e a direito todos os nossos segredos com total indiferença à minha segurança, se não também a dele, não deixando escapar nada. O buraco da árvore, as calças, tudo. O senhor Nathan pôs cimento naquela árvore, Atticus, e fê-lo para nos impedir de encontrar as coisas. Eu acho que ele é doido, tal como dizem, mas Atticus, eu juro por Deus que ele nunca nos fez mal. E naquela noite ele podia ter cortado a minha garganta de orelha a orelha, mas em vez disso tentou remendar as minhas calças. Ele nunca nos fez mal, Atticus. O Atticus interrompeu-o, dizendo pronto, calma, filho, tão gentilmente que eu fiquei bastante animada. Era óbvio que não tinha percebido uma palavra do que o Jim tinha dito, por isso apenas disse, tem razão. É melhor guardarmos isto e o cobertor para nós. Talvez um dia Scott possa lhe agradecer por tê-la coberto. Agradecer a quem? Perguntei. Ao Bull Hadley. Estava tão distraído olhando para o incêndio que não reparei quando ele colocou o cobertor nas minhas costas. Senti o meu estômago embrulhando e quase vomitei quando o Jim agarrou no cobertor e se aproximou de mim. Ele escapou da casa, deu uma volta e voltou a correr para dentro. Assim, num piscar de olhos. O Atticus disse secamente. Espero que isto não sirva de inspiração para futuras proezas. Jeremy. O Jim começou a zombar. Não vou lhe fazer nada. Só que eu bem vi aquela centelha, sinal de novas aventuras, no seu olhar. Imagina só, Scott, disse ele, se tivesse se virado, tinha-lhe visto. A calpurnia acordou-nos ao meio-dia. O Atticus disse que naquele dia não precisávamos de ir para a escola, já que não se aprendia nada sem uma boa noite de sono. A calpurnia disse para tentarmos limpar o pátio da frente. O chapéu de palha da senhorita Moldy estava suspenso sobre uma fina camada de gelo, como uma mosca no mel, e tivemos de escavar no meio da sujeira para encontrar a tesoura de poda. Fomos encontrá-la no quintal dos fundos olhando para as azaleias geladas e carbonizadas. Viemos devolver-lhe as suas coisas, senhorita Moldy, disse o Jim. Lamentamos muito. A senhorita Moldy olhou em volta e a sombra do seu velho sorriso voltou a encher o seu rosto. Sempre quis ter uma casa mais pequena, Jim Finch. Assim teria mais terreno. Viu? Agora tenho mais espaço para as minhas azaleias. Não está sofrendo, a senhorita Moldy? Perguntei eu, surpreendida. O Atticus tinha me dito que aquela casa era praticamente tudo o que ela tinha. Sofrendo, querida? Por quê? Detestava aquele estábulo. Pensei em tacar-lhe fogo umas 100 vezes, mas acho que assim ia parar na cadeia. Mas, não se preocupe comigo, Jean-Louis Finch. Há formas de se fazer as coisas que ainda não conhece. Agora vou construir uma casa mais pequena e arranjar um par de hóspedes. Se Deus quiser, terei o melhor quintal de todo o Alabama. E quando eu começar, aqueles belingrates vão ficar roídos de inveja. Eu e o Jim nos olhamos discretamente. Como é que o fogo se ateou? A senhorita Moldy? Perguntou ele. Não sei,
Gen. Provavelmente devido à fuligem na chaminé da cozinha. Na noite passada deixei o fogão aceso para aquecer umas plantas que tinha nos vasos. Ouvi dizer que teve uma companhia inesperada a noite passada. Jean-Louise, como é que sabe? Foi o Atticus que me contou, esta manhã, a caminho da cidade. Olha, vou ser sincera. Gostaria de ter estado contigo e teria tido a esperteza suficiente para olhar para trás. A senhorita Maldia deixou-me intrigada. Tinha perdido a maior parte dos seus bens. O seu amado quintal estava arruinado mesmo assim, mantinha aquele interesse vivo e cordial pelos nossos assuntos. Eu acho que ela se percebeu da minha perplexidade e disse: a única coisa que me preocupou na noite passada foi o perigo e o sobressalto causados. Podia ter destruído o bairro todo. O senhor Avery ainda vai ficar de cama uma semana atrás. Está todo chamuscado. Coitado. É muito velho para fazer coisas como aquela e eu bem que o avisei. Quando melhorar das mãos e quando a senhorita Stephanie Crawford não estiver olhando, vou lhe fazer um bolo recheado com frutas cristalizadas. Aquela Stephanie já anda atrás da minha receita há 30 anos e se ela pensa que eu agora vou lhe dar só por ficar na casa dela, está muito enganada. Pensei que, mesmo que a senhorita Maldia cedesse e lhe desse, ela nunca o conseguiria fazer. Certo dia, a senhorita Maldia tinha me deixado assistir, entre outras coisas, a receita exigia uma grande xícara de açúcar. O dia estava calmo e tranquilo. O ar estava tão frio e cristalino que ouvíamos o barulho do carrilhão do relógio do tribunal, a chocalhar e a ranger, antes de dar as horas. O nariz da senhorita Maldia tinha uma cor nunca antes vista por mim e me perguntava por quê. Estou aqui fora desde as 6 da manhã, respondeu ela. A esta hora já devia estar congelada. Ergueu as mãos. Uma rede de minúsculas linhas cruzava-lhe as palmas das mãos, castanhas e sujas de terra e de sangue seco. Estragou-as todas, disse o Gen. Por que não arranja um criado preto? Não havia qualquer nota de sacrifício na sua voz quando, mais tarde, acrescentou: ou então, eu e a Scott, nós podemos ajudá-la. A senhorita Maldia respondeu: obrigado, amigo, mas o teu trabalho é lá. E apontou para o nosso quintal. Tá se referindo ao Morfrodita? Perguntei eu. Sabe o que mais? A gente despacha aquilo num instante. A senhorita Maldia ficou olhando para mim, mexendo os lábios silenciosamente. De repente, levou as mãos à cabeça e começou a rir. Quando a deixamos, ainda estava rindo. O Gen disse que não sabia bem o que se passava com ela, mas que aquela era mesmo a senhorita Maldia. Retire já o que disse, rapaz. Esta ordem, dada por mim ao Cecil Jacobs, marcava o início de tempos um tanto ou quanto conturbados, tanto para mim, como para o Gen. Cerrei os punhos e estava pronta para atacar. O Atticus já tinha prometido que me castigaria se soubesse que eu tinha andado brigando. Já era bem crescidinha para coisas tão infantis, e quanto mais cedo aprendesse a me controlar, melhor seria para todos. Mas depressa me esqueci de tudo isso. A culpa foi toda do Cecil Jacobs. Tinha andado dizendo no recreio da escola que o paizinho da Scott Finch defendia os pretos. Eu neguei. Mas depois até contei ao Gen. O que ele queria dizer com aquilo? Perguntei. Nada, disse o Gen. Pergunta ao Atticus. Ele te explica. Defende pretos. Atticus? Perguntei-lhe eu nessa mesma tarde. Claro que sim. Não diga preto, Scott. É feio. Mas o que todo mundo diz na escola. Então, a partir de agora passa a ser todo mundo, menos uma pessoa. Mas então, se não quer que cresça falando desta maneira, por que é que me manda para a escola? O meu pai olhou para mim de forma indulgente. Via que estava obviamente se divertindo. Apesar do nosso compromisso, a minha campanha para evitar a escola tinha continuado aqui e ali, desde a minha primeira dose de aula. O início de setembro último tinha trazido consigo depressões, tonturas e leves queixas gástricas. Cheguei ao ponto de pagar uma moeda só para ter o privilégio de esfregar a minha cabeça contra a do filho da cozinheira, a senhorita Rachel, que sofria de tremendas impingens. Não adiantou. Só que agora havia outra coisa que me incomodava. Todos os advogados defendem negros. Atticus? Claro que sim, Scott. Então, por que é que o Cecil diz que você defende preto? É que ele deu a entender que faz alguma coisa fora do comum. O Atticus suspirou. Neste momento estou defendendo um negro. Chama-se Tom Robinson. Vive naquela pequena casa que fica além da lixeira da cidade. É membro da igreja da Calpurnia e a Cal conhece bem a família dele. Diz que são gente honesta. Scott ainda não tem idade para compreender determinadas coisas, mas correm alguns rumores na cidade sobre este caso e dizem que eu não devia fazer muito para defender este homem. É um caso peculiar. Só será julgado na audiência de verão. O juiz John Taylor foi suficientemente simpático para nos conceder um adiamento. Se não devia estar defendendo,
Então por que é que o faz? Por muitas e variadas razões, respondeu Atticus. A ideia é que, se não o defendesse, não poderia andar de cabeça erguida na cidade, não poderia representar este condado na comissão legislativa, nem sequer poderia dar ordens a tia Eugênie. Quer dizer que se não defendesse aquele homem, eu e Eugênie não tínhamos de nos ralar mais. Correto. Por quê? Porque nunca mais eu podia dizer para me obedecerem. Escute, devido à natureza do seu trabalho, ao longo da sua vida um advogado tem sempre um caso que o afeta a nível pessoal. Penso que este é o meu. Com certeza vai ouvir algumas coisas desagradáveis na escola, mas me faça um grande favor. Mantenha a cabeça levantada e os punhos embaixo. Não ligue para o que te digam sobretudo, não deixe que eles te irritem. Tenta, para variar, lutar com a cabeça. Verá que é uma boa solução, embora custe a aprender. Atticus, vai ganhar o caso? Não, querida. Então, mas por quê? Porque fomos derrotados há 100 anos. Não significa que agora não possamos tentar ganhar, disse o Atticus. Parece mesmo o primo Ike Finch, disse eu. O primo Ike Finch era o único sobrevivente de Macomb County da Guerra da Secessão. Usava uma barba tipo general ou na qual depositava extremo orgulho. Pelo menos uma vez por ano, eu e Eugênie íamos visitá-lo e eu tinha de lhe dar um beijo. Era horrível. Depois, eu e Eugênie ficávamos ouvindo respeitosamente ele e o Atticus revivendo a guerra. Te digo uma coisa, Atticus, dizia o primo Ike. O que nos derrotou foi o compromisso do Missouri, mas se pudesse voltar atrás repetia passo a passo o que fiz e desta vez haveríamos de os vencer. Agora em 1864 quando apareceu o Stonewall Jackson. Desculpe crianças. Nessa altura o velho Blue Light estava no céu. Deus dê descanso à sua alma. Vem aqui, Scout, disse o Atticus. Subi para o colo dele e animei-me, encaixando a cabeça debaixo do queixo dele. Ele pôs os braços à minha volta e começou a embalar-me suavemente. Só que desta vez é diferente, disse ele. Desta vez não estamos lutando contra os Yankees, estamos lutando contra os nossos amigos. Mas lembre-se de uma coisa, por mais complicadas que as coisas se tornem, eles continuam sendo nossos amigos e esta continua a ser a nossa casa. Com este pensamento em mente, no dia seguinte decidi enfrentar o Cecil Jacobs no pátio da escola. Então, vai retirar o que disse, rapaz? Ora me obrigue, gritou ele. Os meus pais disseram que o teu era uma vergonha e que aquele preto devia ser enforcado no depósito da água. Preguei-lhe um soco, mas depois me lembrei do que o Atticus tinha dito. Baixei os punhos e lhe virei as costas, escutando os gritos. Ascot é uma grande covarde. Foi a primeira vez que desisti de uma luta. De certo modo, se tivesse lutado com o Cecil estaria desiludindo o Atticus. O Atticus raramente pedia para mim ou ao Eugênie para fazermos alguma coisa por ele. Acho que por ele, aguentava ser chamada de covarde. Sentia-me extremamente nobre por me ter lembrado e assim permaneci durante 3 semanas. Depois veio o Natal e foi então que a bomba explodiu. Eugênie víamos o Natal com sentimentos antagônicos. O seu lado bom era a árvore e o tio Jack Finch. Todas as vésperas de Natal, lá íamos nós buscar o tio Jack na Macomb Junction e ele passava uma semana conosco. O reverso da medalha era caracterizado pelos traços intransigentes da tia Alexandra e do Francis. Penso que também devo incluir o tio Jimmy, o marido da tia Alexandra, mas como ele nunca na vida me tinha dirigido a palavra exceto uma vez para dizer, sai de cima da cerca, não via razão para o incluir. Nem tampouco a tia Alexandra. Há muito tempo atrás, num acesso de pura amizade, a minha querida titia e o tio Jim me produziram um filho. Deram o seu nome de Henry, que saiu de casa, tão rápido quanto lhe foi humanamente possível. Casou por sua vez, acabou por gerar o Francis. Todos os natais, o Henry e a sua esposa deixavam o Francis dos avós para depois partirem em busca dos seus próprios prazeres. Não havia nostalgia suficiente que levasse o Atticus a nos deixar passar o dia de Natal em casa. Desde que me lembro, passávamos todos os natais na fazenda Finch. O fato de a tia ser uma boa cozinheira compensava o fato de ser obrigada a passar um feriado religioso com o Francis Hancock. Era um ano mais velho do que eu regra geral. Eu fazia tudo para o evitar. Gostava de tudo o que eu desaprovava e detestava as minhas engenhosas brincadeiras. A tia Alexandra era irmã do Atticus, mas quando Gem me contou histórias sobre trocas e confusões entre irmãos, decidi logo que ela devia ter sido trocada no nascimento e que talvez os meus avós tivessem recebido uma Crawford em vez de uma Finch. Se alguma vez tivesse acolhido aquelas noções místicas sobre montanhas que tanto parecem obcecar os advogados e os juízes, então a tia Alexandra seria comparável a Monte Everest. Ao longo da minha infância, ela foi sempre fria e distante no entanto, imperturbavelmente presente.
Quando o tio Jack saltou do comboio na véspera de Natal, tivemos de esperar que o bagageiro lhe entregasse 2 grandes embrulhos. Eu e o Jim achávamos sempre uma piada quando o tio Jack dava um beijo na cara do Atticus. Eram os únicos 2 homens que alguma vez vi se beijando. O tio Jack dava um aperto de mão do Jim e me pegava no colo, lançando-me bem alto no ar. A bem dizer, não o suficientemente alto. É que o tio Jack era um palmo mais baixo do que o Atticus, o caçula da família. Era mais novo do que a tia Alexandra. Ele e nossa tia eram parecidos, mas o tio Jack era bem mais favorecido em termos de cara. Raramente nos notávamos o seu queixo e nariz afiados. Era dos poucos homens de ciência que não me amedrontavam, muito provavelmente porque nunca se comportava como um médico. Quando desempenhava um pequeno serviço a mim ou ao Jim, como retirar uma farpa de um pé, dizia-nos exatamente o que estava fazendo. Dava-nos sempre uma estimativa de quanto ia doer e que uso iria dar alguma pinça que utilizasse. Certo Natal eu andava fugindo pelos cantos, às voltas com uma farpa espetada no pé, não deixando que ninguém chegasse perto de mim. Quando o tio Jack me pegou, pôs-me logo a rir, me contando uma história de um padre que detestava tanto ir à igreja que ficava parado todos os dias no portão da frente de sua casa, enfiado na sua batina, fumando narguilé e pregando sermões de 5 minutos aos transeuntes que desejassem algum conforto espiritual. Interrompi-o só para lhe pedir que me avisasse quando ia arrancar, mas nessa altura ele já segurava uma farpa ensanguentada num par de pinças e disse que a tinha extraído enquanto eu ria e que, no fundo, aquilo era o que vulgarmente se chamava relatividade. O que é que está dentro daquelas caixas? Perguntei-lhe, apontando para uns pacotes finos e compridos que o bagageiro lhe tinha dado. Não tem nada com isso, respondeu. O Jim disse, como vai a Rosa Aylmer? A Rosa Aylmer era a gata do tio Jack. Era uma bela mulher de cor amarela e o tio Jack disse que era uma das poucas mulheres que conseguia suportar permanentemente. Meteu a mão no bolso e tirou algumas fotografias. Ficamos admirando-as. Está mais gorda, disse eu. Também acho que sim. Come todos os restos, orelhas e dedos que lhe trago do hospital. O raio dessa história é mesmo de partir o coco, disse eu. O quê? O Atticus interrompeu. Não lhe preste atenção, Jack. Só está te pondo à prova. A Cal diz que ela anda praguejando há uma semana. O tio Jack levantou as sobrancelhas e não disse nada. A minha teoria obscura era que, além da atração inata por aquelas palavras, se o Atticus descobrisse que eu as tinha aprendido na escola, talvez me proibisse de ir para lá. Mas naquela noite, no jantar, quando lhe pedi para ele me passar por favor o raio do fiambre, o tio Jack apontou para mim. Depois falamos, minha menina, ameaçou. Quando acabamos de jantar, o tio Jack foi para a sala de estar e sentou-se. Bateu nas coxas para eu me sentar no colo dele. Gostava do seu cheiro. Era como uma garrafa de álcool, só que misturada com alguma coisa agradavelmente doce. Puxou as minhas mechas para trás e olhou para mim. Está se parecendo mais com o Atticus do que com a tua mãe, disse ele. E também anda meio que desbocada. Acho que já não sou nenhum neném. Agora gosta de falar palavras como raio e diabo, não é? Reconheci que sim. Pois eu não gosto mesmo, disse o tio Jack, a não ser que haja extrema provocação ligada a elas. Olha, vou ficar aqui uma semana e não quero ouvir esse gênero de palavras enquanto estiver aqui. Está bem? Ainda vai se meter em apuros se continuar falando assim. Scout, você quer crescer e ser uma senhora, não quer? Eu respondi que não por isso. Claro que quer. Anda. Agora vamos fazer árvore. Ficamos decorando a árvore até a hora de ir dormir e nessa noite sonhei com 2 enormes presentes destinados para mim e pro Jim. Na manhã seguinte, eu e o Jim fomos direitinhos à procura deles. Eram do Atticus, que tinha escrito ao tio Jack para os trazer para nós e correspondiam exatamente aquilo que nós tínhamos pedido. Não aponte para dentro de casa, advertiu o Atticus, quando o Jim apontou a espingarda para um quadro na parede. Tem de os ensinar disparando, disse o tio Jack. Essa é a tua função, disse o Atticus. Limitei-me a adiar o inevitável. O Atticus teve de fazer uso da sua voz de tribunal para nos obrigar a nos afastar da árvore. Não permitiu que levássemos as nossas espingardas de pressão para a fazenda. Confesso que já estava imaginando em alvejar o Francis, e disse que se dessemos um passo em falso as retiraria de vez das nossas mãos. A fazenda Finch consistia numa ribanceira de 366 degraus que, final da parte 9.